Olá, sexto ano, como que vocês estão? Hoje a gente vai dar início à nossa quarta aula. Hoje eu vou pedir a paciência de vocês, porque a aula é um pouquinho maior, tá? Então são mais slides, tá? Então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque o vídeo vai ser um pouquinho maior. Então hoje a gente começa a estudar, lembra daquelas camadas da Terra? Atmosfera, litosfera, biosfera e hidrosfera? Hoje essa aula é voltada para litosfera, que está relacionado com rochas e solo, mas hoje especificamente a gente vai estar voltado mais para as rochas, tá? Os tipos e como elas são formadas. Então, as rochas são o quê? Corpos sólidos constituídos de minerais, tá? E elas vão formar essa camada externa da Terra, que é chamada de litosfera, né? Então, litosfera é o quê? Composta pelas rochas e pelos solos. E as rochas compostas por minerais. Existem 3 tipos de rochas: ígneas ou magmáticas. Eu acho que magmáticas, vocês têm que saber os 2 nomes, mas magmáticas é mais fácil de relacionar. Magmática vem de magma. Magma é aquela parte pastosa que está lá dentro do vulcão, tá? Que quando o vulcão entra em erupção né, emerge esse magma, aí ele passa a ser chamado de lava, tá? Então, tem as rochas magmáticas, que são formadas a partir desse magma. Tem as rochas sedimentares, que são formadas por sedimentos, e as metamórficas, que são formadas pela transformação de qualquer outro tipo de rocha. Então, metamórfica vem de metamorfose, de mudança. Então, é a transformação, é a mudança de uma rocha, né? Era um tipo de rocha e virou uma metamórfica. Sedimentar, de sedimentos, e magmáticas, de magma. Então, as rochas magmáticas, ou também recebe o nome de ígneas, é formada quando esse magma, né, ele é pastoso, ele vai se solidificar, então ele vai ficar duro, né, e aí elas podem ser de 2 maneiras. Pode ser vulcânicas ou extrusivas, ou plutônicas e intrusivas. Então, vamos ver a diferença desses 2 tipos. Então, vulcânicas ou extrusivas. Então, acontece quando aquele magma vai se resfriar, mas depois de uma erupção. Então, tem uma erupção vulcânica, aquele magma sai para fora, recebendo o nome de lava, aquela lava vai se resfriar rapidamente, e aí vai formar alguns tipos de rochas, né? Então, endurece e forma um tipo de rocha, magmática, vulcânica ou extrusiva, né? Então, são exemplos: o basalto e a pedra pumice, né? A pedra pumice vocês conhecem, né? Que é, deixa eu ver aqui a pedra pumice, né? Ela é bem porosa, ela é utilizada na gente, né? Quando você vai à manicure, você corta, eles colocam a pedra pumice, que está em pozinho. Então, aquela pedra pumice, a origem dela é uma rocha magmática, né? Então, vamos voltar aqui. O basalto, ele é usado, olha lá, para fazer calçadas, meio-fio, construção de casas. Então, é um tipo de rocha magmática, né? Só que é um tipo de rocha magmática que ela é mais barata. Por quê? Porque o magma já saiu, já teve a erupção vulcânica. Ah, mas como que tem esse tipo de rocha se a gente não tem vulcão? Mas há muitos anos atrás, né, tiveram erupções vulcânicas aqui que geraram essas rochas, né? Então, as rochas estão ali há muito tempo, né? E são mais baratas porque você tem mais fácil acesso. Quando aquela rocha você tem que escavar muito, por isso que ela fica mais cara, que é outro tipo de rocha que é muito usado na construção civil, que são o granito, né? Vocês conhecem, que é aqueles piso de shopping, que é aquela pedra brilhante, né? Que é muito usada em bancadas de pia, né? Então, esse tipo de rocha são rochas magmáticas, plutônicas e intrusivas. Intrusiva é que está dentro, tá bom? Então, o magma endureceu lá dentro.
Então, por isso que é mais difícil o acesso, e por isso que quanto mais difícil é o acesso, mais caro é para se extrair essa pedra. Por isso que é tão caro você comprar uma pia, uma bancada de granito, né? Então, o granito é o mais conhecido. Então, existem vários tipos de granito, olha aí. Cada um de uma cor, né? Essa cor, ela vai variar de acordo com o local, com a temperatura que estava ali, a que temperatura que solidificou. Então, existem inúmeros fatores que vão determinar essas cores variadas, tá? Então, o granito, ele é usado em construção, né? Principalmente na entrada de shopping, como piso, né? É caríssimo, é maravilhoso, né? É caro porque é de difícil extração. Olha aí, em pia, em escada. Então, as rochas magmáticas, então, foram essas que a gente viu. Magmática vem do magma. Quando o magma endurece lá dentro, forma um tipo de rocha intrusiva, que é o que dá origem ao granito, que é mais caro. Quando esse magma sai da erupção, forma-se aquela lava, a lava endurece, e aí formam-se pedras mais baratas, como a pedra pumice e o basalto, certo? Agora nós vamos para as rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas por um intemperismo de rochas que ficam expostas, né, à atmosfera. Então, aquelas rochas, né, vão sofrendo intemperismo e vão formando sedimentos, que são pedacinhos, né, de rochas. Então, o intemperismo é o quê? O desgaste mesmo, né, do solo e da rocha, pode ser por processo químico, físico ou biológico, né? Então, pode ser o ar, a água, que causa esse intemperismo, né? E o interessante das rochas sedimentares é que, como elas vão formando sedimentos e vão se acumulando, está muito relacionado com a formação dos fósseis. Porque se cai um animal e morre, né, cai morto um animal ali, ou um vegetal, e aí vai se esses sedimentos vão se acumulando, se esses sedimentos vão se acumulando, pode formar esses fósseis, né? Então, por quê? Aos poucos vai se acumulando esses sedimentos e aí fica ou a marca daquele animal, ou pode ficar mesmo moçada, alguma coisa assim. Então, o intemperismo físico é provocado, como eu falei, por água, por temperatura, por vento, né? Ali, eu até coloquei aquela história da água, mole em pedra dura, tanto bate até que fura, realmente, olha lá a imagem. Aquilo ali era uma rocha, a água foi batendo, 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 até que formou-se uma cavidade, 2 buracos. O intemperismo químico, ele é causado por transformações químicas, tá? E o biológico, né, a partir da ação de bactérias, né, ou de outros animais. O processo de desagregação, de separação das rochas provocada pelo intemperismo provoca o surgimento das... Tá? Então, olha lá, os sedimentos, um exemplo é a areia da praia, né? Aqueles tantos de grãozinho. A importância econômica das rochas sedimentares está nas reservas de petróleo, gás natural, carvão mineral, e eu poderia dizer para vocês que é uma importância, mas não é econômica, mas uma importância, assim, de evolução, de história da vida, que é a formação de fósseis a partir de rochas sedimentares, né? Então, as rochas sedimentares tem o arenito, que é areia, o argilito, que é argila, né? O calcário e o salgema. Olha que lindo que é o salgema. É uma areia mais dourada. E aí, como eu falei, né? A partir dessas rochas sedimentares, vem se formar os fósseis. Os fósseis são difíceis de ser formados? Sim. Só que eles vão ser formados a partir, né, do depósito, né, dessa ossada, desse animal, dessa folha, em rochas sedimentares. Então, tem como formar fósseis em rochas magmáticas? Não. Somente em rochas sedimentares, né? Então, à medida que esses sedimentos vão se acumulando, aquilo que caiu fica preservado.
mas existe uma série de características para propiciar a formação de um fóssil. Não é tão fácil, tá? Então, os fósseis, eles são o quê? São vestígios, marcas, né, que foram preservados de animais ou plantas em rochas. Pode ter parte mole? Pode, mas é mais difícil, tá? Parte mole encontra-se mais em múmias, né, que é outro processo de mumificação, né? Pode ser pegada, pode ser rastro, pode ser até fezes, tá bom? E aí, qual a importância disso para nós? É extremamente importante os fósseis para a gente conhecer a história evolutiva do planeta Terra, tá? Dos animais, como que a gente sabe que existiu dinossauros no planeta Terra? Devido aos fósseis que foram achados. Então, principais processos de fossilização. Então, tem as marcas, então o animal vai lá e pisa, então aquilo ali é preservado. Tem restos, né? Pode achar alguma concha, né? Alguma coisa pode ser preservada. Tem os moldes, né? Então, o organismo cai e morre, e aquela parte ali, onde ele caiu, fica tipo um molde, mas ele mesmo se decompõe, tá? Então, fica ali, é só uma marca, até é só uma impressão. Tem a mineralização, né, que as partes duras, cai um animal ou uma planta, a planta não, que a planta é mais mole, mas cai um animal que tem uma parte dura, essa parte dura, ela é substituída por minerais, e tem a mumificação que eu falei, né, que é onde tem algumas partes moles podem ser preservadas, né, e aí algumas partes podem se fossilizar no âmbar, tá? Então, o âmbar é tipo uma seiva de uma planta, né, que tem a capacidade de conservar o animal. Então, se é uma cera, tem uma característica tipo de uma gordura, de um óleo. O óleo, ele não conserva. Então, antigamente, não fazia carnes, e não tinha geladeira, colocava numa lata com gordura, banha de porco, porque a banha do porco conserva. Então, o âmbar, né, ele tem como se fosse a mesma função, por ser uma cera, por ter essa característica, pode se preservar algo que esteja ali dentro. Então, naquele filme, o Parque dos Dinossauros, como que eles conseguiram, como que eles justificaram eles criarem dinossauros? Eles pegaram um mosquito, né, que vivia na época dos dinossauros, que foi conservado no âmbar. Desse mosquito, eles conseguiram retirar o sangue, e esse mosquito tinha picado um dinossauro. Se ele tinha picado e tinha sangue de dinossauro, a partir desse sangue eles conseguiram extrair o DNA e assim produzir os dinossauros. É ficção, tá, gente? Isso não acontece, tá? É só qual é a explicação que o filme dá pra gente, tá? Mas isso é ficção, é mentira, tá? Não acontece. Mas o âmbar, ele é um local onde pode sim ser conservado fósseis. E agora, por último, as nossas rochas metamórficas. Então, metamórfica vem de metamorfose, de mudança, né? Então, ela se origina através, né, de transformações de rochas magmáticas ou sedimentares, ou de outra rocha metamórfica, tá? E aí vai alterar esse mineral, porque se não alterasse, continuava sendo rocha magmática ou sedimentar. Então, tem que haver uma alteração. Então, as condições físicas e químicas em quais tais transformações acontecem são diferentes daquelas que a rocha original se formou, senão ela ia continuar sendo a mesma. Surge uma nova rocha com outros minerais, tá? Então, são exemplos, né? O mármore, a ardósia, o gnésio. Então, lá, o gnésio. Ela era um granito, sofreu modificações, então era uma rocha magmática e virou uma metamórfica, mas mudou a estrutura, tá? Então, esse tipo de rocha, ele é encontrado no Corcovado, no Rio de Janeiro, né? É a chamada pedra-sabão, tá, gente? Onde está o Cristo Redentor, né? Então, ela é uma pedra bastante resistente, né? A água, a vento.
o mármore, né? O mármore, ele é oriundo, né, do calcário. Então, tinha o calcário, houveram modificações, se transformou no mármore. Uma pedra lindíssima, né? E a ardósia, que ela era um argilito, e aí se transformou na ardósia, que é muito usada também na construção civil, né? Então, essa semana foi maior, né? Vocês devem estar cansadinhos, mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, tá? Eu volto com a aula 5, né? Tchau, tchau, fiquem com Deus.